nós fazemos quando realizamos a consagração de uma pessoa. Então vou dar uma explicação de agora para sempre. Dessa explicação está sendo gravada. Vou pedir para alguém fazer a degravação. É degravação mesmo, né? E feita a degravação, eu vou pegar, vou fazer acréscimos ou retirar alguma coisa, vou preparar uma apostila. E quando nós fazemos consagração, a pessoa faz um voto. O interessante é que eu já ouvi até pessoas que fazem crítica disso. Mas eu queria fazer uma análise sucinta neste assunto com vocês. Uma análise no campo material e no campo espiritual. E nós vamos entender o porquê do voto. Amém? Em primeiro lugar, meus irmãos, o que é um voto? Um voto, irmãos, é um compromisso que alguém faz. Este voto, ele pode ser tomado por uma promessa vã, ou pode ser tomado por um ato de sinceridade. Em primeiro lugar, eu vou mostrar que você faz muitos votos na vida e não reclama de fazer nenhum. Mas quando chega a hora de fazer um voto diante de Deus, você reclama. Vamos primeiro para quem é crente e quem não é crente. E vamos ver se a sua vida não é uma vida de votos. Você frequenta um colégio. Você termina um turno. Você termina um curso. Tem ou não tem um voto ou juramento? Você termina uma faculdade. Vamos fazer o voto, compromisso ou juramento? Todo mundo coloca aqui a mão. Uns dizem eu juro, outros dizem eu prometo. Lembro perfeitamente quando fiz direito, prometo, ou eu juro, eu tenho lá o voto lá guardado, que eu tive a felicidade que a minha turma não teve padre para molhar os anéis. Minha turma tinha 2 pastores, tinha eu e o Hospírio. O Hospírio era até um professor, um colega meu que lecionava numa faculdade de teologia grego. Muito bom, Hospírio. Nós criamos uma guerra exatamente acerca da missa. Criamos uma guerra acerca do culto ecumênico. A Bíblia diz que a mesa do Senhor, o crente não tem participação com as coisas dos ídolos. Então a minha festa, a minha colação de grau foi feita no plenário do júri antigo. Eu consegui com os Gideões Internacionais um Novo Testamento daquele, distribuído a todos, e foi lido um salmo. Essa foi a parte religiosa que teve. Mas padre não benzeu nada, não deixaram o pastor, mas também padre não benzeu nada. Na minha festa de formatura, na minha colação de grau, a época com bacharel em Direito, foi dessa forma. E naquele dia eu juro, eu prometo, eu não lembro mais, eu tenho, é juramento mesmo, eu juro. Então você faz o juramento e você não reclama. Porque se você não fizer aquele juramento, você não cola grau.
É verdade ou não é? O juramento faz parte da solenidade para que você cole grau. É um juramento humano. É um compromisso que 99,99% não cumpre. Professora, terminou seu curso, eu juro. O contabilista, qualquer faculdade, você tem o seu juramento de compromisso. E ninguém reclama nada. Eu lembro, quando eu servi o exército, eu juro defender com a minha própria vida a minha pátria. Fazia parte do juramento. Porque primeiro você é conscrito, né? É isso mesmo? Você é conscrito. Aí depois do juramento, você realmente passa a ser o militar. Jura ou não jura? Juro. E o juramento é defender com a própria vida a pátria, a Constituição e um bocado de coisa. Eu não lembro o juramento todo, mas eu sei que a gente fazia. Eu fiz. Quando nós, digamos, assumimos alguma coisa importante, se faz um juramento. O presidente da República, ele jura ou não jura? O presidente do Senado, o presidente da Câmara. Os cargos de destaque, eles são recebidos através de juramento. O juramento é um voto. É um voto. E as coisas espirituais também são recebidas com voto ou juramento. Só que, quando nós pensamos em um voto, e quando nós vamos fazer um voto ministerial, eu não induzo ninguém a fazer. Eu chego a dizer que se você não quiser fazer, você pode sentar no seu banco, você não está obrigado a fazer. Mas se você for ser imbuído daquela responsabilidade, você tem que assumir um compromisso com Deus. É um voto que você faz. O voto não é que ele dê segurança a Deus. Deus não precisa de segurança de ninguém. Mas o voto, ele vai impor compromisso à tua vida. E como é um voto espiritual, ele vai trazer o compromisso espiritual à tua vida. O voto não é que seja um dever religioso, mas o voto é para um cumprimento de um dever religioso. Veja bem, o voto não é um dever religioso, apesar que a Bíblia tem, mas o voto é um compromisso que te obriga a um dever sagrado. É um compromisso que nos obriga a um dever sagrado. Nós começamos os votos religiosos. Vou mostrar para vocês que existem muitos votos religiosos que você faz e você nem lembra. A pessoa vem aceitar Jesus. É feita a seguinte pergunta: você aceita Jesus como Salvador? Eu quero. Você vai batizar a pessoa. Você vai servir a Deus todos os dias da tua vida? Vou. Aquela confissão do voto. O batismo. No batismo, você está fazendo um voto. E um voto muito sério. Você quer um voto que você faz tanto na igreja como fora da igreja? No casamento. Você faz voto ou não faz? Então, se você começar a examinar a lei, que a vida, toda
compromisso sério que você assume é através de um voto. Pense em algum compromisso sério que você assumiu, não foi através de um voto. Tem algum? E como é que muita gente rejeita um voto para um compromisso espiritual? Você sabe que a vida espiritual, quando nós penetramos no campo ministerial, nós estamos assumindo responsabilidades que temos que ter um voto a Deus, um voto diante de Deus e um voto para Deus acerca daquela responsabilidade. Jesus é bem claro quando diz: ninguém que coloca a sua mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Ninguém que colocar a mão no arado é fazer um voto de trabalhar para o Senhor, é dizer: eu vou lançar a minha vida nas mãos do Senhor para fazer a vontade dele e realizar a sua obra. Você está dizendo: Deus, conta comigo. Você está falando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você está dizendo: Trindade Santa, Divindade Santa, contem comigo agora. É importante pensar nisso, não é? É importante pensar nisso. Estou mostrando para vocês um voto sagrado agora. É muito importante pensar nisso. E quando nós votamos, vou mostrar os textos bíblicos, a Bíblia diz que o voto deve ser pago ao Senhor. O voto deve ser pago ao Senhor. Mas existem algumas coisas que eu tenho que caracterizar e explicitar a vocês acerca do voto. Porque existem votos de muitos tipos. Você sabe que existem votos que são temporários. Eu posso fazer um voto temporário. Você quer ver um voto temporário? Se você abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18, você vai encontrar Paulo chegando e dizendo: eu tenho que raspar a minha cabeça para o cumprimento de um voto. O cumprimento do voto não era raspar a cabeça. Se você ler acerca de Paulo neste voto, Paulo fez um voto de nazireado por um certo tempo, deixou o seu cabelo crescer aquele tempo, e quando terminou aquele tempo determinado, Paulo foi ao templo e raspou a cabeça para dizer a todos: eu agora estou pagando o voto diante de todos, porque este tempo eu tive um cabelo comprido por causa de um voto que eu fiz a Deus. Isso era normal entre os judeus. A Bíblia não está explicando isso, mas se você lê acerca desse voto de Paulo, você vai encontrar exatamente isso. Então existem votos que são temporários. Tá certo? Só que Deus cobra tanto os votos temporários como os votos que são permanentes. Daqui a pouco nós entramos nisso. Existem votos que são condicionais. Você quer ver um voto condicional? Quando se abre o livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 20 ao versículo 22, quando Jacó está naquele local, e ele tem aquela visão, e ele pega aquela pedra, não pense que era simplesmente uma pedra que ele pegou e colocou aquela pedra, mas ele erigiu um monumento. Era um costume judeu de erigir monumentos para que houvesse lembrança de alguma coisa que havia sido prometida ou por Deus ou dele a Deus. Foi quando Jacó pegou aquela pedra e disse: se tu me levares e me trouxeres em paz,
se tu guardares a minha vida, eu volto para esse local e eu vou trazer todos os meus dízimos e vou entregar ao Senhor. Um voto condicional. Mas o Senhor cobra também o voto condicional. A Bíblia diz no capítulo 31 do livro de Gênesis que Jacó ou esqueceu ou deixou de lado, né? Naquele tempo não tinha Alzheimer, mas tinha a caduquice. Mas Jacó não era caduco ainda. As pessoas se esquecem dos votos, até mesmo os temporários, segundo a sua conveniência. Jacó estava numa conveniência que não dava para lembrar. Mas Deus chegou para ele: Jacó, tu te lembras daqueles dias da tua angústia? Tu te lembras dos dias da tua aflição? Tu te lembra que tu voltaste? Vai cumprir o voto. Jacó. Isso chama-se um voto condicional. Você condiciona exatamente a alguma coisa. A Bíblia diz que nós temos que pensar antes de votar. Por que pensar antes de votar? Para não fazer um voto precipitado. Então existem votos que são precipitados. Pastor, como é um voto precipitado? É o voto de Jefté. Vou sair para a batalha. Jefté não pensou duas vezes. Senhor, eu te faço um voto agora. Primeira coisa que me saiu ao encontro, eu te ofereço como sacrifício. Ele não pensou antes de votar. Ele não refletiu. Ele votou com impulso. Pastor, ele cumpriu o voto? Quem perguntou? Eu não sei, irmão. A Bíblia não diz em lugar nenhum que ele matou a filha. A Bíblia diz que a filha passou a habitar com as virgens, chorando a sua virgindade. Então não posso dizer que ele matou a filha, como muita gente diz, que a Bíblia não diz. Leia lá em Juízes capítulo 11, que você vai ver o voto de Jefté. A Bíblia diz que ela ficou chorando nas montanhas a sua virgindade. E ela ficar chorando na montanha a sua virgindade significava ela sentir a recusa da bênção do casamento e da bênção de ter filhos, que era para a mulher naquela época. O voto que ele fez: eu oferecerei ao local. É morte. É? Oferecerei ao local. É morte. É morte. É morte. Não, mas a Bíblia não diz que cumpriu. A Bíblia conta a história que a filha ficou nas montanhas chorando a sua virgindade. Tá certo? E eu não acredito que a tenha matado. Por quê? Porque só houve um sacrifício que Deus aceitou de um voto. Foi a morte de Cristo. Quando o Senhor chega a Abraão e diz: dá-me teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas. E Abraão preparou tudo para aquele voto, para aquela palavra de Deus, e obediência à palavra de Deus. Mas quando chegou na hora que Abraão levanta o cutelo, depois de tudo feito, o moço largado, o altar preparado, ele em cima, o fogo, a lenha, tudo, que levanta o cutelo, Deus fala: para, Abraão. E diz assim: Deus para si o cordeiro proverá. Deus na Bíblia nunca pediu sacrifício humano, a não ser o sacrifício de Cristo pelo perdão dos nossos pecados. Então, se o senhor me perguntar: como você acredita, pastor? Eu creio que ela não foi sacrificada com a morte. Ela foi sacrificada exatamente em não poder ter o seu marido, ter os seus filhos, ter a vida normal. Que se ela tivesse sido sacrificada à morte, o fato é tão importante que a Bíblia diria: mas Deus nunca pediu sacrifício humano e deixou executar. A prova é o sacrifício de Abraão. Tá certo? Estou respondendo a pergunta do pastor Zé Milton, porque este é o nosso entendimento segundo a Bíblia. Existem aqueles que dizem que ele sacrificou, mas a minha Bíblia não diz isso. Minha Bíblia não diz
Eu não sei se é diferente daqueles que dizem isso. Eu não posso afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Eu tenho que acreditar que ela ficou nas montanhas com as virgens, chorando a sua virgindade, lamentando que não podia ser casada, não podia ser mãe, porque não ser mãe naquela época era uma maldição na vida da mulher. Pastor, vai no verso 39 aqui, diz assim, ó, 22 meses, né, que ela foi chorar, verso 39. Tornou ela para o seu pai, com o qual cumpriu nela o seu voto. Cumpriu o voto, mas a Bíblia diz que ele matou. O cumprimento do voto aí não foi morte, não. O voto era O voto era oferecer ela a Deus. lá não era como sacrifício. Escuta, o voto foi oferecer a Deus. Ele não disse eu vou matar, ele disse eu vou oferecer a Deus. E eu acho que ela foi oferecida a Deus dessa forma. Eu não me atrevo a dizer que ele matou. Foi como um holocausto que ela foi oferecida? Ela estava no holocausto. Nós temos na Bíblia coisas que são figurativas no realizar. A Bíblia diz que todo Israel foi batizado com Moisés. Vocês foram mergulhados? Não, mas aqui... Eles foram batizados na nuvem. Mas aqui o que está dizendo com o texto. Não, eu não entendo assim. Eu não entendo assim. Mas aqui não está confundado. Eu não entendo assim. Eu não entendo o cumprimento do voto como ela morta. Pastor, é só a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus passaram pelo Holocausto e nem todos foram mortos. Certíssimo. Certíssimo. No caso da Segunda Guerra, muitos judeus passaram pelo Holocausto e não foram mortos. O Holocausto era um símbolo de oferta a Deus. E eu creio que a interpretação em Jefté foi exatamente esta. Eu creio, porque a Bíblia não me fala na morte. Fala que houve isso. Então foi um voto precipitado. Você quer ver outro voto precipitado? Está lá em 1 Samuel capítulo 14. Quando Davi estava naquela guerra. E disse, ninguém coma, porque quem comer, vai acontecer o problema. E Jonathan não sabia do voto de Saul. Ele vinha da batalha e encontrou mel. Pegou um pedaço de madeira, meteu o mel e lambeu. E Saul disse, agora nem que seja meu filho tem que morrer. Lançou sorte, ficou ele o filho. É o filho. Aí o povo disse, você não vai matar ele não. Você fez um voto precipitado. Você fez um voto precipitado, você não vai matar ele. E o povo salvou Jonatas do voto precipitado. Tá certo? Então o voto não deve ser feito no impulso. Você está numa hora difícil, você faz um voto. O Senhor responde. Aí você diz assim, como é que eu vou cumprir agora? Eu fiz um voto que eu não posso cumprir. Outra coisa também que é muito interessante, você não deve, não pode fazer votos por outros. Tem gente que faz voto por outros. Você tem que fazer um voto que você cumpra diante de Deus. O voto é seu, o compromisso é seu. Não, eu vou fazer um voto agora para o irmão Alexandre, e ele vai ter que fazer isto e aquilo. Teve uma época que teve uma irmã que chegou perto de mim, ela não estava mais na igreja, disse, pastor, eu fiz um voto, que o senhor tem que fazer isto. Eu falei, irmã vai fazer, porque eu não fiz esse voto. A senhora fez voto, a senhora vai cumprir o voto. O voto é seu, não é meu. O voto é seu, o voto não é meu. Mas vamos pensar mais um pouquinho. Então, pastor, eu tenho que fazer o voto, eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, consulte a Deus. Para não fazer um voto apressado. Porque o voto apressado pode trazer grande prejuízo para você. Você quer ver um voto apressado? Abra Josué capítulo 9. Você tem a história dos gibeonitas, um povo que morava bem pertinho, e chega, prepara uma armadilha, prepara uma cilada, pega pão velho, pega roupa suja,
andrajós, pega sandálias velhas, deixa a barba crescer, deixa o cabelo crescer, chega para Josué e pede misericórdia, porque viram que Israel estava destruindo todos os seus, nas circunstâncias, nas circunvizinhanças. E de repente, chegam para Josué e dizem: olha, nós viemos de longe e queremos pedir socorro para vocês. Quando vocês chegarem lá distante onde nós estamos, não destruam a gente, não façam mal nenhum conosco. E Josué chamou os anciãos e não falou com Deus. Olhou para aquele povo e disse: gente, vamos ter dó deles? Vamos embora. Aí fizeram um compromisso, fizeram um voto, que não matariam eles. Poucos dias depois, Josué sai com Israel. Onde é que chega? Em Gibeon, bem pertinho. Aí põe a mão na cabeça: e agora? O que é que vamos fazer? Destruir nós não podemos. Deus tinha mandado destruir todo aquele povo. Destruir nós não podemos, porque nós fizemos um voto. Então agora vocês vão ser rachador de lenha, vocês vão carregar lenha, vocês vão fazer outras coisas. Vocês vão ser escravos. Agora matar vocês nós não podemos. Eles não puderam cumprir a vontade, o que Deus determinara, exatamente porque fizeram um voto, e o voto para eles era uma coisa sagrada. Então, assim como Jefté votou sem medir as consequências, Josué votou sem medir as consequências. Esse algum voto tem consequência. Tem consequência material e tem consequência espiritual. Nós fizemos um voto. Este voto tem consequências materiais, tem consequências espirituais. É bíblico votar? É. Mas a Bíblia restringe o votar. E nós vamos começar a entrar nesta parte. Tá certo? Tá certo? Nós vamos entrar nesta parte. Nós já dissemos a vocês que todo voto, ele deve ser para agradar a Deus. Todo voto, ele deve ser para agradar a Deus. Primeira grande pergunta que eu faço, nisto aqui que eu falei: o voto de servir a Deus ao ministério todo o tempo da sua vida é para agradar a Deus ou não é? Mas pastor, se eu resolver mudar de igreja, você sabe que o Israel era dividido em 12 tribos. Ninguém de uma tribo podia pertencer a outra tribo, porque havia uma ordem de Deus sobre aquelas tribos, sobre a regência, sobre o cuidado, sobre o trabalho delas. Havia uma ordem de Deus. Então quem era da tribo de Benjamim não podia ser da tribo de Levi. Quem era da tribo de Levi não podia ser da tribo de Issacar. E vice-versa, alguém de uma tribo não podia ser de outra tribo. E todos pertenciam a Deus. É assim que eu entendo o controle das coisas de Deus. Quando alguém chega e diz: o Senhor está falando comigo que eu tenho que sair da igreja para ir não sei para onde. Não é Deus que está falando, é o diabo. Deus não tira ninguém de uma igreja para colocar noutra. A pessoa pela sua vontade que faz isso. A pessoa pela sua vontade que faz isso. A pessoa tem vontade de fazer isso, faz isso.
Agora não venha dizer, Deus falou comigo e mandou, porque é mentira. Não existe esse tipo de revelação na Bíblia. Não existe esse tipo de ordenança na Bíblia. Não existe nada disso na Bíblia. Só que algumas pessoas são tão comprometidas que não podem sair da sua tribo. Aqui, eu venho para o ministério. A tribo de Levi podia servir em outro local? A tribo de Levi, inclusive foi uma tribo separada de todas as tribos. Ela não podia nem exercer o trabalho dos outros, como os outros também não podiam exercer o trabalho dela. É verdade ou não é? O Senhor disse, eu escolho a tribo de Levi. E a tribo de Levi tinha um voto com Deus. E o voto com Deus era exatamente para cuidar das coisas de Deus. Era ou não era? Os sacerdotes eram da tribo de Levi. Os levitas, os cantores, eles eram da tribo de Levi. Hoje nós não temos os levitas, hoje nós temos o ministério da igreja que substituiu a tribo de Levi. Hoje nós não temos sacerdotes, nós temos pastores. Hoje nós não temos levitas, tem muita igreja que diz assim, eu sou levita, vamos orar pelo levita. Hoje nós não temos levita, levita era no Velho Testamento. Aqueles que cantam são adoradores, tá certo? Aqueles que cuidam da igreja não são levitas, são os diáconos, são as diaconisas. Então você tem as várias classes ministeriais, tá certo? Então não existe levita na igreja, é o que você ouve mais. Vamos chamar os levitas agora para cantar. Não existe isso não, gente. Esses adoradores. Jesus no capítulo 4 de João diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. No Novo Testamento você não vê em lugar nenhum a procura de levita. Procura de adoradores. Você não vê na igreja primitiva levita. Você não vê sacerdote. A Bíblia até diz que muitos sacerdotes aceitaram a palavra. Já deu isso? Mas não diz que eles continuaram sendo sacerdotes. Interessante. Muitos sacerdotes aceitaram a palavra, mas eles não continuaram sendo sacerdotes. Muitos fariseus aceitaram a palavra, mas deixaram de ser fariseus. Saduceus aceitaram a palavra, mas deixaram de ser saduceus. Zelotes aceitaram a palavra, deixaram de ser zelotes. O Evangelho trouxe uma mudança ministerial. Então a igreja não tem sacerdote, não tem sumo sacerdote. Porque a Bíblia mostra que existe um sacerdócio eterno, que é o de Jesus Cristo. Jesus é o nosso sumo sacerdote e pastor das nossas almas. Então você pertence àquilo que no Velho Testamento era chamado os levitas. Só que você não é levita. Você pertence ao ministério da graça, ao ministério de Cristo, ao ministério do Evangelho. Estou sendo claro, irmãos? Está dando para entender? Que nós vamos transformar isso aqui numa apostila depois. Isso aqui eu vou pedir para colocar no site da igreja, entende? Vou pedir para colocar no zap dos pastores, vou pedir para colocar em tudo. E você pode pegar e fazer acréscimos e me mandar por escrito. Tá certo? Para você falar. Quando você estiver vendo isso, você achar alguma coisa, me fale, alguma coisa para acrescentar. Então eu quero que você entenda o seguinte: quem são os obreiros? Os obreiros, de uma forma genérica, para nosso entendimento, é aquela tribo que Deus escolheu no meio de todas as tribos para ser uma tribo servindo ao Senhor de forma diferente. É por isso que o diácono e a diaconisa, eles estão a serviço da igreja. O presbítero está a serviço da igreja. O evangelista e a evangelista a serviço da igreja. O diácono e a diaconisa a serviço da igreja. O obreiro a serviço da igreja. Por quê? Você pertence a uma
tribo especial. Você pertence a um grupo especial escolhido por Deus. Como não tem mais a tribo de Levi, dentro da igreja não somos mais as tribos de Israel, nós somos a igreja do Senhor. Então existe o corpo ministerial da igreja, que são as pessoas escolhidas exatamente para isto. E para isto eles têm um voto especial diante de Deus, um voto de serviço. Voto de serviço. E não é servir um dia nem dois, não. É servir a vida toda. Na época o levita ele tinha tempo de serviço. Sabe que ele tinha tempo? Ele começava normalmente aos 20 anos. E quando ele completava 50 anos, ele era jubilado. Se fosse naquela época, eu já estava jubilado, ó. Eu estava aí sentado no banco olhando para a cara de vocês há muito tempo. Porque ele começava aos 20, aos 50, ele encerrava a sua missão. Mas continuemos, vamos entender mais alguma coisa. Então o voto é algo necessário no ministério. Porque o voto, irmão, não é um acordo que Deus faz com você, mas é um acordo que você faz com Deus. Você está falando: Senhor, me recebe no teu ministério, e eu por toda a minha vida eu vou te servir. Ah, pastor, o senhor falou que existem votos que são permanentes. E a Bíblia me mostra 2 votos permanentes, eu quero mostrar para vocês. Um bem sucedido e o outro mal sucedido. Um pedido por Deus e outro feito voluntariamente. O feito voluntariamente foi o voto de Ana. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Ana chorava por um filho. E ela disse ao Senhor: se tu me deres um filho, Senhor, olha que voto atrevido, eu te dou por todos os dias da vida dele. E ainda mais, Senhor, eu vou cuidar desse filho para que ele seja ao teu serviço toda a vida. Cuidado com o que você vota, se você não tem coragem de cumprir a Deus. Será, minhas irmãs, que se alguma de vocês fosse Ana e fizesse um voto desse a Deus, quando a criança fosse desmamada, você teria coragem de levar o tempo e dizer ao homem de Deus: eu estou trazendo para entregar, porque eu votei ao Senhor e ele é do Senhor. Ele não vai ficar mais na minha casa, ele é agora na casa de Deus. Será, meus irmãos, que vocês teriam coragem, se fosse o marido de Ana, se fosse o Elcana, de olhar para a sua mulher e dizer: o teu voto está confirmado? Porque haviam votos que dependiam da confirmação do marido ou da mulher. Sabe disso? E este era um voto que dependia da confirmação do marido. Se Elcana tivesse dito: Samuel não vai ser entregue, Samuel não seria entregue. Se você lê em Levítico, quando trata acerca de votos desse tipo, o marido ou a mulher, na entrega de alguma coisa, você vai ver: se Elcana tivesse dito Samuel não vai ser entregue, não seria entregue, o voto de Ana estaria anulado. Mas só que Elcana era também um homem de Deus. A prova é que ele subia todos os anos para adorar. A mulher de Deus, ela confirma o seu voto. O homem de Deus, se depender dele para confirmar o voto da sua mulher, mulher de Deus, ele vai confirmar o voto, porque ele respeita o voto feito a Deus. Elcana podia ter cancelado o voto de Ana, mas ele não cancelou, ele respeitou o voto feito a Deus. O que aconteceu com Samuel? Samuel era produto de um voto. Aleluia. Foi uma bênção a vida toda, né, gente?
Produto de um voto, ele foi a bênção toda. A vida toda ele foi uma bênção. Produto de um voto. Irmãs, cuidado com o que vocês votam. Porque se você votou entregar ao Senhor, você tem que entregar ao Senhor. Esse voto de entrega, e esse aqui não era barganha. O de Jacó foi barganha. Tem gente que faz voto barganha e Deus aceita. Deus aceitou a barganha de Jacó. Jacó não era dizimista, mas ele disse: tu me levares e me trouxe em paz, e eu tiver paz e tudo, eu vou ser dizimista. Então até o voto da barganha Deus cobra. E Deus cobrou o voto da barganha. Não é que o dízimo seja uma barganha, mas tem muita gente que faz voto com o dízimo, barganhando com Deus, e Deus às vezes aceita a barganha. Deus abençoou Jacó, mesmo Jacó barganhando com ele. Jacó era muito malandro, não é? Até com Deus acabou barganhando. E Deus aceitou a barganha de Jacó e abençoou Jacó. Só que disse: vem cá, rapaz, eu aceitei a tua barganha, mas tu não está cumprindo o voto. Vem cá, vem cumprir teu voto, vai. Você vê, naquela época não tinha lei para o dízimo, mas a gente vê que o dízimo já existia biblicamente, porque Jacó mostrou biblicamente isso. Antes dele, o pai dele Abraão, não é? O avô dele Abraão, não é? Mas pai, chama pai, o avô Abraão, não é? A Bíblia diz que era dizimista já. Mas veja o seguinte: mesmo a barganha Deus aceitou. Pastor Zé Filho, até na barganha Deus respeita a gente, só que ele vem e cobra. Esse voto da barganha aí é muito sério. É muito sério. A pessoa tem que ter certeza que vai cumprir. É. Tem que ter certeza. Veja bem, não faça voto a Deus nem de barganha, porque ele cobra. E eu vou mostrar para vocês como o negócio é sério. Cuidado com o voto que vocês fazem acerca dos vossos filhos, porque vocês podem tornar ele uma bênção, mas pode trazer uma maldição sobre a vida dele. Pastor, o que é isso? Teve um homem e uma mulher que fizeram um voto sobre o filho, e o voto foi pedido por Deus. Sansão. Deus disse: olha, eu quero um compromisso seu agora aqui. Vou te dar um filho. Não vai passar navalha na cabeça dele. Ele vai ser nazireu. Ele vai libertar o povo de Israel. Deus fez uma promessa e eles fizeram um compromisso com Deus daquele filho, cuidar dele. Eles cuidaram, mas espalharam alguma coisa. Sansão, até certa idade, era um nazireu de Deus, uma vida completa. Mas no voto que Deus fez ele fazer, Deus fez ele fazer. Não foi eles que prometeram a Deus aleatoriamente. Deus pediu aquele voto. Sansão fez tudo que não prestava, e Deus estava mantendo a força de Sansão em tudo. Mas Deus disse no voto seguinte: no dia que ele cortar o cabelo, não tem mais força. Até a Dalila Sansão tinha, e a força de Sansão continuava. Mas no dia que Sansão cortar o cabelo, a força dele subiu. Se Deus falou contigo acerca do teu filho e da tua filha, e você fez um voto pedido por Deus, tenha cuidado do voto que você fez pedido por Deus, porque você pode estar trazendo a desgraça do seu filho ou da sua filha, se não souber cuidar do seu filho diante de Deus. É por isso que eu digo para as pessoas, quando vem consagrar a criança, eu converso com as pessoas, eu falo com elas, e eu digo: olha, consagrar uma criança não é pegar essa criança, levantar e dizer: eu estou te apresentando, eu te consagrando. Mas é você, papai, você, mamãe, assumir a responsabilidade de conduzir esta criança diante de Deus. Aquilo que parece uma bênção pode trazer uma maldição. Aquilo que parece uma bênção pode trazer uma maldição. Então o voto, ele é algo muito importante
é muito temperamental, mas é uma realidade exatamente humana. Então existem votos que são de manifestações humanas. Existem votos que são de determinações divinas. E existe voto para toda a nossa vida espiritual, conforme eu já disse. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Quer. Ele está fazendo um compromisso, está fazendo um voto. Você quer se batizar? Quer. É de todo o coração? É. Você se compromete? Comprometo. Você? Sim. Sim. Fez um voto. É uma confissão, voto. Então aquilo tem que estar na sua mente. Eu me batizei. Eu fiz um voto diante de Deus. Tem que estar na mente. Casamento, que eu já falei para vocês, é um voto, tem que estar na mente. Nós não podemos ser como os profissionais. O médico faz um voto só pro forma. O advogado faz um voto só pro forma. O professor faz um voto só pro forma. Faz um voto para pegar o canudo. É para isso, é para pegar o canudo. Para receber uma graduação, faz um voto para receber uma graduação. Muita gente está fazendo isso na vida espiritual. Vou esperar os irmãos examinarem para continuar. Muita gente está fazendo voto só para ter um título. Você sabe qual é o maior título que uma pessoa deve ter? O maior título. Se tiver alguém com o celular ligado ainda, desligue, pelo amor de Deus. Para não ter mais preocupação. Desliga, tá? Continuemos um pouquinho ainda. Pastor Gideão, só uma pergunta. Eu até gostaria que não tivesse pergunta agora, que atrapalha aqui a gravação. Mas eu quero que o senhor me responda. Eu não sei se você responder, fale rápido. O dia que eu me batizei, Hein? o dia que eu me batizei, eu vi uma fila. Tinha uma água lá na frente. Ô irmão, não conte a história, me diga só um negócio bem rápido. Pois é, eu não estava muito som e eu falei, eu vou entrar na fila. Ninguém me perguntou nada, me explicou nada e eu me batizei. Pois eu vou te batizar de novo. Porque aquilo que é feito sem consciência, Deus não recebe. Deus só recebe se for do louco. Que a Bíblia diz que esse caminho nem os loucos erram. Então, o louco, se praticar algum ato para Deus, Deus vai receber. Exatamente por causa disso. Mas se alguém foi batizado sem consciência, tem batismo agora em fevereiro, em novembro. Pode vir que eu vou batizar de novo. Amém. Tá certo? Pode vir que eu vou batizar de novo. É bom que veja isso mesmo. Então nós temos que ter um cuidado em cumprir aquilo que falamos a Deus. Pastor, o voto, meus irmãos, é uma promessa solene com que nos obrigamos diante de Deus. Tem que ser uma promessa livre, deliberada, que nós fazemos a Deus, nos comprometendo a realizar alguma coisa para Ele. Nos comprometemos com Deus. Deus não está mandando você fazer voto, não. É eu, pastor Gideão, que estou chamando você a fazer um voto com Deus. Eu que estou abrindo a sua mente, que você tem que ter uma responsabilidade com Deus. E nessa responsabilidade, você faz um voto diante de Deus, exatamente para ter uma vida diferente daquilo que você pensaria em ter. Aquele que vota, ele adquiriu uma obrigação, ele contraiu uma obrigação, em razão de uma promessa diante de Deus, ele se torna devedor. Ele é devedor a Deus, porque ele contraiu uma obrigação com Deus e tornou-se devedor. Gente, deva para todo mundo, não para Deus. Ou melhor, não deva para ninguém, nem para Deus. Porque se dever para Deus é pior, Deus cobra. Deus não esquece, Deus se lembra. Vamos examinar um pouquinho
no campo da responsabilidade do voto. Porque alguns votam e depois sentem no coração não mais fazer o que votaram. Vou repetir o que eu disse. Muitas pessoas votam e depois dizem: eu estou sentindo no coração não cumprir mais este voto. Ou então dizem: este voto que eu fiz não há responsabilidade nele, eu posso abandonar de qualquer forma. A grande pergunta, a grande indagação é esta: você está fazendo promessa a Deus ou é ao homem? Você disse a Deus ou disse ao homem? Aquela hora que você estava ajoelhado fazendo aquele voto, você acredita que fez um voto a Deus? Ou falou como o irmão ali falou, que viu o pessoal numa fila para ser batizado, entrou e mergulharam ele e não sabe o que aconteceu. Pois eu vou batizar ele para ele saber o que aconteceu. Em 86. Vou batizar ele para ele saber o que aconteceu. Batismo é um ato consciente. Se tiver alguém na igreja, eu vou falar que se batizou simplesmente para mergulhar, porque viu uma fila, vamos batizar. Não é rebatismo, é batismo. Porque o batismo é um ato de consciência. E ele está certo em perguntar isso. Ele está certo em ser batizado. Ele não vai ser rebatizado, ele vai ser batizado. É como o batismo. Se o sabatista vier para a igreja e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele não vai ser rebatizado, ele vai ser batizado, porque ele não acredita na salvação total através de Cristo. Tem que ter o sábado e outras coisas da lei. E se ele anula Cristo, ele tem que ser batizado. Aquele batismo não vale. O batismo do mormon não vale. O batismo do testemunho de Jeová não vale. O batismo tem muitas igrejas, não vale. Uma igreja unicista, chegar aqui, eu sou de uma igreja unicista, agora eu quero sair daqui. Eu quero ser batizado, vai ser batizado. Porque não foi batizado segundo o batismo que Jesus mandou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com aquelas determinações. Então nós não podemos criar as coisas pelo meio, as coisas têm que ser corretas como elas são. Outro dia alguém veio conversar comigo e disse: olha, eu quero voltar para a igreja, eu quero não sei o que, não sei o que. O irmão, eu sou presbítero, não foi consagrado aonde? Tal local. Foi, irmão? Aquela igreja é unicista, aquele irmão não pode ser presbítero, não. Não tem que entrar por uma caminhada aqui. Sou sincero na coisa. Eu não vou dizer para a pessoa: a gente não quer você, nós queremos a pessoa. Agora a pessoa tem que entrar no caminho se quiser. Há uma caminhada. E há uma diferença nessa caminhada. Tá certo? Então tem muitas pessoas que dizem assim: olha, eu votei, mas sabe, eu estou sentindo no coração que eu não vou mais fazer isso. Gente, não é casa de Maria Chiquinha, não. Não é casa de Joaninha, de Maria João, não. É a casa de Deus. O voto é diante de Deus. Você quer ver? Abra Eclesiastes capítulo 5, por favor. Vamos mostrar que nós temos que ter cuidado naquilo que não vamos cumprir e cuidado com o voto que nós fazemos. Por isso que eu dou oportunidade para a pessoa e pergunto um monte de vezes: você está certo disso? É isso que você quer? Isso está no seu coração? É seu desejo? Pergunta ou não pergunta? Chega a dizer assim: se você acha que não é, vai sentar, vai pensar mais. Eu dou oportunidade. Eu vou ler alguns versículos. O primeiro diz assim: guarda o pé quando entrares na casa do Senhor, de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, que não sabem que fazem mal. O voto inconsciente é um sacrifício de tolo. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Isto é, não afirme e não desafirme nada diante de Deus precipitadamente. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, palavras tolas. Versículo 4. Versículo 4. Repitam comigo. Quando a Deus fizeres
não cumpras, não consintas que a tua boca te faça culpado. Vamos parar aqui. Olhe para cá agora. O ciclo fechou, não fechou? Primeiro, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aqui está dizendo o seguinte: controla a tua vida na casa de Deus, que o pé que leva a gente. Toma uma posição diante de Deus. É melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Não te precipites com a tua boca. Eu repito várias vezes para a pessoa. Eu insisto com a pessoa. Eu digo para a pessoa: volta para o banco e senta. Eu digo para a pessoa: não passa besteira, senão você está arrasando a tua vida. Eu falo isso claramente. Porque naquela hora você pode estar recebendo grandes bênçãos, como pode estar recebendo maldição. Quando você lê em Atos dos Apóstolos o caso de Ananias e Safira, parece uma simples história. Mas não era assim não. Se você lê o fato é diferente. Alguém chegava diante dos apóstolos e dizia: eu estou fazendo um voto a Deus, que vou vender a minha propriedade e vou trazer para o Senhor. Assim que se passava. Assim nos contam os historiadores. Os exegetas os explicam assim. E Ananias e Safira, eles simplesmente não trouxeram. Mas eles haviam feito um voto a Deus. E o voto a Deus traz consequência. E quando trouxeram, o homem de Deus pergunta: é isto? É isto. Eles prometeram dar a Deus um bem material. E eles quiseram enganar o voto, quiseram pagar o voto pela metade. Tem muita gente querendo pagar o voto pela metade. Sabe qual foi a consequência? Alcimar: morreram. Tem muita gente querendo pagar o voto pela metade. Não, eu só vou até aqui. Esse restante eu vou deixar para depois. Você pode ver que o apóstolo assim: quem te pediu isto? Quem pediu o teu voto? O voto era uma constante no meio dos judeus. E eles vieram para o cristianismo e vieram fazendo votos também. E eles faziam votos atrevidos mesmo, cumpriam. Você já pensou? Um voto material levou à morte de Ananias e Safira, o cumprimento em parte. E um voto espiritual? E o voto espiritual? A que pode nos levar? Nós devemos, irmã Ângela, dia e noite estar pensando diante de Deus: eu fiz um voto diante de Deus, eu tenho que cumprir, eu vou cumprir o meu voto. Deus, irmão, Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele não seria Deus se Ele não cumprisse a sua palavra. Isso é interessante que nós pensemos. Então muita gente diz assim: eu vou cumprir esta parte do voto, mas esta outra não. Você fez um voto de servir a Deus na igreja todos os dias da sua vida. A hora que você sai da igreja, você diz assim: mas eu estou servindo a Deus. Eu fico quieto, eu não respondo nada. Mas só em estar cumprindo a metade do voto, já tem condenação sobre a vida. É Bíblia ou não é que está falando? É Bíblia ou não é que está falando? Ananias e Safira, foi esse ou não foi o problema? Eles cumpriram o voto? Cumpriram. Mas cumpriram a metade. Eles trouxeram uma parte e a outra parte ficaram para eles. O apóstolo diz: quem te exigiu isso? Tu não podias ter dado só a metade mesmo? Quer dizer, tu não podias ter feito o voto diante de Deus dando só a metade? Quem te mandou fazer o voto dando tudo? Pois agora, vai embora, Ananias. Aí lá vem Safira: eu cumpri a metade do meu voto. Aí chega lá Alcimar, a Safira, toda bonitinha, enfeitadinha para pagar metade do voto. Safira, foi o voto, Safira. É meu voto. Tu está pagando o voto? Estou pagando o voto.
Ó, aquele pessoal que está chegando acabou de levar teu marido, vai levar você também agora. Voto cumprido pela metade, Deus não aceita. Se eu disse a Deus que vou ficar no Brasil para Cristo todos os dias da minha vida, eu tenho que cumprir. Se você não quer, não diga a Deus. Estou fazendo isso porque isso aqui não vamos transformar em uma apostila. Pessoa que for candidata a diácono, a presbítero, a evangelista e não sei o quê, primeira coisa que ele vai ler é essa apostila. Não lê isso aqui primeiro, a irmã lê isso aqui primeiro. Mas lê bem, lê 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 100 vezes. Depois você vem conversar com a gente. Para não haver dúvida. Já deviam ter feito isso há muito tempo. Mas tudo tem sua hora certa, né? Chegou a hora de eu alertar cada um que está firme com o Senhor e preparar uma apostila dessa e entregar para cada um que se afastou do caminho do Senhor. Digamos, tem muito pastor dirigindo igreja aqui no Gama, realizando todos os atos, fez um voto aqui de joelho. E agora? Não vem nem falar com a gente, não vem nem dar satisfação. Será que ele está certo diante de Deus? Eu conheço aqui pertinho pastores, até fazendo casamento de gente aqui da igreja. Até fazendo casamento de gente aqui na igreja. Não, minha filha vai casar, o pastor fulano é que vai fazer o casamento. O que o senhor acha? Eu vou dizer nada, se ela vai dizer que aquele vai fazer o casamento, eu vou dizer não vai. Eu não mando na família de ninguém. Eu como pastor eu oriento as pessoas. Como pastor eu tomo atitudes. Mas eu não abrigo situação. Se a pessoa chega perto e diz, olha pastor, eu vou casar com fulano, estou com um dia marcado. O que o senhor acha? Eu não acho nada. A pessoa já vai casar. Agora, se chegar bem e dizer, pastor, o que o senhor acha? Eu estou namorando com fulano, com fulana e estou pensando em casar. Eu vou sentar e vou conversar. Agora, Marta, chegar para mim e dizer, olha, eu vou casar com fulano, dia tal. O que o senhor acha? Eu posso achar mais nada? A pessoa já achou tudo. Já tomou a sua posição. E eu não discuto a posição das pessoas. A minha posição, Marta, como pastor, é orientar. E a decisão é da pessoa. Está certo? Não entende como é o negócio? É assim que eu entendo a minha posição de pastor. Então tem pastores, até mesmo fazendo casamento em pessoas da igreja. Pessoa, pastor, foi consagrado aqui, ajoelhou, eu voto, meu voto diante de Deus. Quebrou o voto. Não sei se todo ou se é metade, mas está quebrado. Então espiritualmente para mim está morto. Então se um pastor desse fizer batismo de uma pessoa, eu vou batizar a pessoa porque eu não fui batizado. Meu irmão, o negócio tem que ser sério. A vida espiritual tem que ser diferente. A vida espiritual não é brincadeira. Por isso que eu digo, não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Ele pode dizer que é pastor, pode dizer que é um missionário, pode dizer que é o super não sei o que, vem para colocar. Não, fica lá, não coloca não. Ontem na rodoviária eu estava lá conversando com o relógio, ajeitando o relógio meu, chegou uma mulher e disse, eu quero orar pelo Senhor. Eu falei, pode orar. Aí veio com a mão, eu falei, não põe a mão aqui não. Nunca vi aquela mulher, não sei quem era. Se fosse a irmã Ângela, eu deixava. Se fosse a irmã Ruth, eu deixava. Se fosse a... Não posso esquecer teu nome. Esqueci. Se fosse a Rosalina, eu deixava. Se fosse a Marta, eu deixava. Ela está no meio da rua, coloca a mão e ora, minha irmã. Mas ela não viu. Aí o relógio disse, se é uma mulher de Deus, é cheia do poder de Deus. Eu não estou discutindo isso. Pode orar por mim agora. A mão não vai colocar, não. Eu não sei quem é, quem não é, quem nada. Orar por mim. Se não houver bênção, maldição não vai vir. E eu não deixei colocar a mão sobre a minha cabeça. Eu não dei poder sobre a minha vida. O negócio é esquisito. O negócio é esquisito, mas é verdade. Então tenham cuidado com essas pessoas que saíram da igreja, eram do ministério, estavam no ministério, fizeram votos de joelho e agora estão aí realizando grandes coisas. Para mim não quer dizer nada. Jesus disse que um dia vai dizer o seguinte: não vos conheço. Não adianta falar língua, não adianta profetizar, não adianta curar enfermo, não adianta expulsar demônio, não adianta ressuscitar morto. Se quebrou o voto com Deus, está quebrado. E se não se reconciliar, vai morrer, vai para o inferno.
E as pessoas que estão sendo conduzidas, a Bíblia diz que são guias cegos que conduzem outros cegos e vai cair no abismo. O cego conduzido, outro cego cai no abismo. Pastor, o senhor é muito fechado. Eu estou falando com obreiros. Vocês têm que entender a verdade. Vocês têm que entender o caminho que vocês estão. Vocês têm que ter uma contingência espiritual forte. Vocês têm que dizer como Paulo: eu sei que eu tenho crido. Irmão, sem querer eu já mandei muita gente para o inferno. Mas antes de mandar eu aviso. Como Jesus diz: esta é a minha palavra, se você obedecer, céu; se você não obedecer, inferno. E eu prego a palavra de Deus. Olha aqui. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-los, porque Deus não se agrada de tolos. Quem faz voto e não cumpre, a Bíblia diz que é o quê? Eu quero vir bem forte. Quem vota e não cumpre é? Não sou eu quem está dizendo. Quem vota e não cumpre é? Tolo. Olha o versículo. O versículo então continua. Cumpre o voto que fazes. Cumpre o voto que fazes. Por que é que nós fazemos voto? Porque Deus é Deus de compromisso. Você se lembra quando Jeú encontrou Jonadab? Jeú ia executar a obra de Deus e de repente encontra Jonadab. Jonadab olha assim: por onde é que tu vai, rapaz? Eu vou fazer a obra de Deus. Eu posso ir contigo? Opa, poder pode, mas tem uma condição. Alguém procura o texto para mim. Se o teu coração é como o meu coração para contigo, me dá a mão, sobe no carro comigo e tu vai ver o que Deus faz. Eu e você temos que ter o mesmo coração. Temos que ter o mesmo voto. Temos que ter a mesma atitude diante de Deus. Acharam? A mesma atitude diante de Deus. Essa é no livro de Reis. Hein? Segundo Reis 10 e 15. Eu digo até onde eu li, ficou perto, mas às vezes. Então vamos abrir Segundo Reis. E cuidado com esse negócio, viu? Tem muita gente falando de Segunda Reis. No Velho Testamento os livros são no masculino. No Novo Testamento é no feminino. É 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas. No Novo Testamento são cartas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, e assim por diante. É 2 Reis 10. Olha aqui. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro de Jeú, e saudou e lhe perguntou: quem era Jonadab? Quem era Recabe? Recabe não era israelita, não. Mas os recabitas, a Bíblia diz que o velho pai deles ensinou eles não beberem vinho, ensinou eles a servir a Deus, e eles não moravam em casas, moravam só em tendas. Então Jeú encontra o céu: tens tu sincero o coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab lhe deu a mão, e Jeú fez-o subir consigo no carro, e lhe disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Assim Jeú levou no seu carro. Olhe para cá. Só pode estar no mesmo carro quem tem o mesmo coração. Carro é vida, é serviço. Só podemos estar numa obra juntos se tivermos o mesmo coração, se tivermos o mesmo voto diante de Deus. Porque o voto une.
O voto traz responsabilidade. O voto humano. E o voto no que é divino, a responsabilidade é muito maior ainda. Quando você abre Deuteronômio, podia ver muitos textos com vocês, mas já estamos encerrando, já vai dar 11 horas. Quando fizeres algum voto, Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Cumpre o teu voto, porque Deus requer o teu voto de ti, e em ti haverá pecado. O que é que a Bíblia está dizendo, pastor Cristiano? Que quem não cumpre o seu voto está em... Então aqueles que se ajoelharam e fizeram um voto e não estão cumprindo, eles estão o quê? Então tudo que está fazendo está errado. É dura essa palavra, né? Hein? Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. O negócio é duro, irmãos. Mas eu tinha que falar com vocês. Eu falei que hoje a reunião seria importante, o que ensinar é importante. E eu acho que eu estou ensinando uma coisa importantíssima para vocês. Hein? Mas minha filha, a convenção não dá tempo para nada. Aí tem que fazer convenção de uma semana, porque não dá tempo para nada. E se fizer de uma semana o pessoal não vem. Até por aquilo que não dá tempo para nada, muita gente não vem. Quantos pastores estão aqui que faltaram reuniões da convenção? Quantos obreiros estão aqui que faltaram reuniões da convenção? Nós temos que dar mais importância àquilo que Deus nos coloca, para que tenhamos. Não, isso aqui eu vou falar e vou falar muitas vezes. Eu falei para você que eu vou preparar. Isso aqui vai sair numa apostila e vamos preparar um estudo. Eu quero deixar vocês, em todo assunto que eu falar, de forma clara. Vocês são obreiros. Vocês são aqueles que têm que ter a certeza daquilo que vocês são, porque vocês são, para poder fazer a obra de Deus com convicção. Vou repetir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-lo. Porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Versículo 22. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Fez o voto, não cumpriu, está em... Quebrou o voto, está em... Então aqui não está dizendo que você é obrigado a fazer. É o que eu digo para as pessoas, você não é obrigado a fazer. O que proferirem os teus lábios, isso guardarás e fareis. Porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falastes com a tua boca. Boca, o que falaste com a tua boca, falaste livremente ao Senhor. Eu pergunto aos irmãos, eu obriguei alguém a fazer voto ministerial? Obriguei alguém? Ou eu pergunto claramente, o irmão quer mesmo, a irmã quer mesmo? Eu ainda chego a falar, se o irmão não quiser, a irmã não quiser, vai sentar, pelo amor de Deus. Na hora de ser consagrado, eu ainda falo, vai sentar, pelo amor de Deus, que o que você está fazendo pode te levar para o céu ou pode te levar para o próprio inferno. Então o voto, que é uma promessa livre e deliberada, feita a Deus, de alguma coisa que lhe é agradável, nesta obrigação contraída em razão de uma promessa que nós fazemos para o Senhor, é um acordo que eu faço com Deus, tá certo? Não deve ser por impulso, não deve ser por desejo de um crescimento material, mas deve ser feito exatamente no desejo de servir a Deus, e servir a Deus em espírito e verdade. Não faça o voto sem pensar, não faça, está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 25, laço é para o homem o dizer precipitamente é santo, é só refletir depois de fazer o voto, refletir é uma palavra-chave
para a nossa vida. Tá certo? Você tem um voto ministerial. Cuidado para não fazer o voto de Jefté. Tá certo? Não faça o voto de Saul. Não faça o voto pelos outros. Não faça o voto pelos outros. Apesar que Deus às vezes pede para fazer um voto pelo outro. Faz com você uma promessa para um voto cumprido na vida de outro. Mas se aquilo tiver uma estagnação, o problema não é seu. Você fez a vontade de Deus. Então eu volto. Volto. Eu lembro que uma vez lá durante na convenção, tinha recebido um casal de obreiros na nossa igreja cidade. E na hora que o senhor chamou para a consagração, os obreiros, que o senhor falou, eles se levantaram e não aceitaram. E depois eles vieram conversar comigo, que é porque estava pensando em abrir um ministério para eles, e ele não poderia aceitar aquele voto, senão não podia sair. E acabou saindo da igreja. Pelo menos essa pessoa ainda foi sincera, né? Foi sincera. Abre lá o ministério e pede um ministério de uma igreja para ir lá e fazer uma consagração diferente para aquele ministério. A gente respeita limites. Eu já tive em vários locais com consagrações em igrejas que não são o Brasil para Cristo. Foram feitas para aquela igreja, sem tomada de voto da minha igreja, a orientação daquela igreja. Agora eu creio desta forma, e Deus me colocou nessa liderança para realizar a sua obra, e eu creio que estou realizando como o Senhor quer. Amém? Eu vou encerrar esse assunto aqui. E quer dizer para os irmãos, talvez alguém diga, pastor, é duro esse sermão. Pastor, Mas eu trouxe a verdade para cada um de vocês. Digamos que a pessoa é consagrada no ministério, vá para um local onde tem coisa de abrir uma congregação. Mas todo mundo tem condição de abrir. Nem sempre. Aí não, na nossa casa. Você sabe o que é que a Assembleia... Deixa eu encerrar aqui. Então nós vamos, irmãos, pedir que depois eu vou passar para vocês. Vocês leiam com muito cuidado e nós vamos acrescentar alguma coisa.